ao Senhor aquilo que é dele. Dê com alegria, com o coração contrito, com o coração verdadeiro. Não dê por dar, não dê porque a gente vem aqui na frente falar de dízimo e oferta, mas dê com alegria, porque não é seu, é do Senhor. É do Senhor. Glória a Deus. Nessa hora, quem já pegou os envelopes? Curve suas cabeças. Amado e querido Deus, eis aí, Senhor, o teu povo. Pai, o Senhor é aquele que sonda e conhece o coração de cada um de nós. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha receber cada ofertante dizimista, Senhor. Essa oferta que está depositando, cada adorador, Senhor, que chega a adoração das tuas narinas com um cheiro suave, Pai. Senhor, nos dá condições para cada dia, Senhor, ofertar na tua casa, com coração voluntário, com coração alegre. E aqueles, Senhor, que ainda não entenderam, Pai, que tudo vem de ti, tudo é para ti, Senhor. Abre o entendimento, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço. Pai, abre a porta de emprego, Senhor. Visita, Senhor, os celeiros. Vai agora, Pai, em cada dispensa, Pai. E aquela, Senhor, que estiver vazia, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor. Quebra os grilhões e as cadeias, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço nesta hora. Repreendo todo roubador, todo migrador, todo gafanhoto, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Aleluia. O deserto em me encontrar, cercado por exércitos e por Faraó. Vamos orar. Estenda as mãos de vocês. Deus, nesta hora, nós entregamos o teu filho em tuas mãos. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir,
mas aquilo que Tu tens reservado para as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, porque sabemos que Tu és o nosso Pai e Tu sabes o que cada um de nós estamos necessitados nesta noite, Senhor. Nós Te aplaudimos e Te glorificamos nesta hora. Santa Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí rapidinho do Evangelho de João, capítulo 5. Quinta-feira nós começamos a falar sobre um assunto e eu queria falar mais um pouquinho sobre ele. João, capítulo 5. Quando já fala amém? Amém. Nós vamos ler 5, 6 e 7. Aleluia. Diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, o vendo deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, disse a ele: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor é real no nosso meio. Sabemos que se o culto terminasse agora, todos aqueles que aqui já passaram, já ministraram sobre nós. Que agora nada proceda segundo o meu coração, porque o coração do homem ele é enganoso. Mas que o Senhor tenha liberdade, e que assim como uma tubulação ela serve apenas de ligação de um ponto a outro para conduzir a água, a minha vida seja apenas esse cano para trazer o que o Senhor quer para nós nessa noite. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém? Eu queria agradecer a Deus mais uma vez pela bondade dele, pela misericórdia e por ele confiar a nós tamanha responsabilidade que é falar da sua palavra, que é falar sobre esse manual que ele deixou para que a gente tivesse a direção a qual seguir, direcionada pelo que está escrito na Bíblia. Nós estamos vivendo um momento muito ruim do Evangelho, entre aspas. Ruim porque o Evangelho tem perdido a sua essência verdadeira e tem virado muita coisa que não é o Evangelho. E todas as vezes eu sou apaixonado pelos 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por mim eu só pregaria esses 4 livros. Quem gosta de estudar muito, os estudiosos aqui, gosta muito das cartas de Paulo, que são maravilhosas. Mas eu sou apaixonado pelos 4 Evangelhos, porque eu vejo um Jesus que veio para uma comunidade, para um povo, em um momento da história onde o povo estava sofrendo em um cativeiro, aguardando a promessa de um novo reino que seria estabelecido. Um povo que passava misérias, um povo que trabalhava para manter o governo, para dar luxo a outros. Aquele povo cria grandes expectativas sobre esse rei prometido, sobre esse futuro rei que viria estabelecer um novo reinado. Aquele povo sonhava com governantes melhores, com políticos melhores, assim como nós estamos sonhando no momento atual do nosso país. Alguém que viesse não olhar para a classe, só para a classe alta, mas principalmente para aqueles que são mais necessitados. Só que eu vejo um Jesus que vem para estabelecer não um reino terreno, um Jesus que veio para estabelecer algo que os olhos iam poder contemplar. E quando a gente começa a analisar passo a passo de Jesus, detalhe a detalhe, cada milagre, cada feito dele, a gente vai ver que o que mais importava para ele não era aquilo que os
olhos podiam ver, não era aquilo que os olhos podiam contemplar. E hoje no Evangelho nós falamos muito do que está aqui fora e esquecemos do que está aqui dentro. A igreja se preocupa muito com a roupa que o irmão veste, com a maquiagem que o irmão veste, com o brinco que ele usa, com o carro que ele tem, com a casa que ele tem, e esquece que o reino que veio ser estabelecido não é um reino físico. E aí a gente olhando para os milagres de Jesus, a gente acaba vendo apenas o milagre que os olhos podem ver. Eu já vi muitas pessoas dizendo por que Jesus tinha que fazer o milagre de transformar a água em vinho. Se você estudar o contexto daquela época, você vai entender que numa festa de casamento o vinho era algo muito importante. Hoje a gente, quando vai participar de uma festa como essa, a gente seleciona as pessoas que vão participar. Naquela época toda a comunidade era convidada a participar da festa, e as pessoas avaliavam a qualidade da festa. Não é como hoje nós avaliamos pela roupa da noiva, pelos comes e bebes, pela decoração. Era avaliado a qualidade da festa pela qualidade do vinho. Imagina para um pai que sonha casar sua filha, prepara todo o cenário, convida toda a sociedade, os grandes e os pequenos, e no momento ápice da festa alguém chega e diz: o vinho acabou. Pensa a vergonha para os pais e para os noivos. Trazendo para o nosso contexto, você prepara o rango e o rango azeda. Já imaginou a frustração? A primeira coisa que vem é você dizer: olha, eu vou botar na justiça. E aí Jesus, para não permitir que o emocional daquelas pessoas, daquela família fosse atingido, ele vai lá e transforma a água em vinho. Porque ele não estava olhando para a festa, mas ele estava olhando para as consequências que aquilo ali ia gerar dentro daquelas pessoas. Você já imaginou você passando em todo canto da cidade, alguém criticando a sua festa, dizendo que o seu vinho estava ruim, ou que não acabou o vinho? Olha, eu comi lá na casa de Zé, estrogonofe, feito por Zé, e estava azedo. E aí começa a virar chacota, que parece que não é nada, mas aquilo ali vai criando feridas. Porque a gente tem um ditado que diz: a água é mole e a pedra, mas tanto bate. Assim a nossa alma. Pequenas coisas parecem que não causam danos, mas causa. Então entenda que quando Jesus transformou a água em vinho, ele estava protegendo a alma daquele casal e daquela família. Ele não queria que eles fossem atingidos por isso. Quando a gente olha para o milagre de Jesus, feito lá com aquela mulher que foi pega em ato de adultério, aquela mulher, certamente, para ela ter se deitado com o marido de outra, ela era frustrada emocionalmente, e ela começou a cogitar a felicidade do marido de outra mulher. Normalmente o homem que vai a uma situação dessa e ele comete um adultério, é porque ele começa a buscar naquela mulher o que ele não acha dentro de casa, entre aspas, é pelo menos a justificativa que eles dão, ou que nós damos, né? Somos homens. Aquela mulher era apenas um objeto para aquele homem, para satisfazer o que então ele dizia não ter em casa. Então ela era apenas um objeto. Aí ela chega diante de Jesus, os homens pedem para que ela seja apedrejada, e ele diz: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí a gente bate palma, um pecador foi salvo. Você sabe o que Jesus estava fazendo com a alma daquela mulher? No meio de tantos homens que estavam ali para apedrejar ela, um homem mostrou amor por ela, um homem protegeu a vida dela. Ela estava sendo rejeitada pelos homens, mas um homem mais importante estava preocupado com a alma dela. E ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Tira os olhos disso e pensa naquela mulher. Naquele momento ela deixou de ser objeto e passou a ser a amada. Tem uma canção que diz: quem não sabe amar não presta para viver. E é verdade. Então eu quero hoje falar desse milagre que os nossos olhos não conseguem ver. Eu comecei falando um pouco sobre essa leitura que nós fizemos. Jesus entra no lugar onde a Bíblia diz que estava uma multidão de enfermos.
de todos os tipos. Mas Jesus se direciona a apenas um homem. No meio de uma grande multidão, ele olha para uma pessoa. Ele sabe o estado daquele homem, ele sabe do problema daquele homem, e aí Jesus faz aquela pergunta que parece que é uma pergunta besta. Mas aí você vai entender porque Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O cara era cego. Cláudio Duarte disse que podia ser que Bartimeu dissesse assim: eu preciso de um cão guia. Mas ele perguntou. Jesus chega para aquele homem que durante 38 anos está sendo rejeitado. Eu não sei se aqui tem alguém que já passou por isso. Você se sentir rejeitado por alguém, pelo meio. Sabe o pequenininho e gordinho na sala de aula, que todo mundo chama a classe toda, mas ele fica de canto porque ele é o gordinho. Mas não é só os gordinhos não. Quando é seco demais, o pessoal também chacota. Quando usa óculos é o 4-olho. Quando é muito inteligente é o nerd. Quando o cara tem um jeito mais de cuidar de si, pentear o cabelo, fazer uma unha, é afeminado. E isso vão criando e vão fazendo feridas nessas pessoas. E elas vão crescendo com isso. Eu imagino durante 38 anos, dia após dia, aquele homem criando expectativas do mover das águas e ele esperando dizer: olha, não, meu amigo, meu irmão, não lembra seu nome que eu já esqueci. Rafael, não, Rafael é meu amigo do peito. Hoje Rafael vai vir aqui e vai me ajudar, mas Rafael não aparece. E ele se frustra com Rafael. Não, mas ele lembra que ele tem um amigo que é mais amigo do que Rafael. É Zé. Zé é meu amigo do coração, é do peito. Não tem o mesmo sangue que eu, mas é meu irmão. E ele começa a criar expectativas em cima de Zé. E essa frustração vem porque Zé também não consegue corresponder. Só que isso não foi uma nem duas vezes. Isso ocorreu durante 38 anos. A psicologia diz que nós somos fruto do meio. Então nós nos adaptamos com a dor. Tem pessoas que, para não ir no médico, ela convive o resto da vida tomando um remédiozinho todas as vezes que o problema vem. E às vezes fica até com a dor. O índice de pessoas que está tirando a sua própria vida é muito grande. Sabe por quê? Porque a dor da alma, ela é tão maior do que a dor física, que para eles matarem a dor emocional, eles tiram a própria vida. Eles acham que a forma de eliminar isso é se matando a si mesmo. Mas não pense que isso vem de uma hora para outra. Isso são coisas que vão se acumulando dia após dia. Aí Jesus chega para ele e diz: olha, você quer ficar sério? Ele diz: olha, Jesus, não tem ninguém para me ajudar. Todas as vezes que as águas se movem, e ele começa a mostrar a frustração. Sabe por quê? O problema dele já não era mais importante. A doença dele já tinha perdido a importância. O que estava mais vivo dentro dele era a frustração com os homens. Era a frustração com a família que tinha abandonado ele ali, com os amigos que tinham deixado ele lá. E quantas pessoas cresceram sem o pai ou sem a mãe? Cresceram num lar desestruturado. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe teve que fugir e sumir no mundo, porque se ela aparecesse, meu pai matava ela. As lembranças que eu tenho de garoto era de buscar meu pai embriagado na porta do bar. E quando eu cheguei no evangelho, eu cheguei curado aqui fora, mas totalmente podre por dentro. Eu não criei intimidade com os meus pais, relacionamento de amor com eles. Eu não tenho. Ou melhor, eu não tinha, porque eu não criei isso. E eu começava a botar as minhas expectativas das pessoas que eu conhecia na rua. Minha família dizia que eu ia dar para vagabundo. Eu ia ser moleque, porque quando garoto, mais novo, que eu ainda sou um garotão, eu queria 2 coisas: ou ser baterista ou jogador de futebol. Meu tio dizia assim: 2 profissões de maluco. Ficar batendo num cara de tambor, ou então ficar correndo atrás de uma bola. Então ele pegou o meu sonho e a gente vai se frustrando, e isso vai criando feridas dentro de nós.
E é muito fácil a gente se maquiar e sorrir para todo mundo. Tudo bem, ó? Estou, cara. Aí uma palavra que alguém diz, desmonta você, a pessoa fica, meu Deus, o que eu fiz? Não fiz nada. Mas você não sabe que ela já estava toda, não dei risada não, metralhada por dentro. Ela já estava toda acabada por dentro. Porque os anos foram passando e aquelas feridas foram ficando. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa na Bíblia que tinha tudo para ser frustrado. José. José chega numa manhã, a família reunida, e ele vai contar um sonho que ele teve. E em vez da família se deliciar com aquilo, eles ficam com raiva, com ódio dele. Se você for ler o capítulo 37 de Gênesis, você vai ver que chega um momento que até o pai de José se volta contra ele. Evangelista, o senhor quer dizer que as maiores frustrações vai vir de dentro de casa? Não, eu vou dizer que vai vir das pessoas mais próximas a você. Das pessoas que estão mais perto de você. Das pessoas que parecem que nunca vão falhar com você, eles vão falhar. E isso cria marcas. Estava participando de um seminário e o tema era justamente esse: transtornos emocionais. E quando a gente tem um momento de bater um papo com os jovens, porque era só para jovens, aí eu encontrei meninas que estavam sendo abusadas pelos irmãos dentro de casa, filhas que estavam sendo abusadas pelos pais. Eu contei isso no Vida Nova. Eu disse que quando a menina, 16 anos de idade, disse: evangelista, olha, meu irmão está abusando de mim. Quer que eu fale a verdade do que eu senti na hora? Vou reunir uns camaradas bem fortes, vou pegar ele na rua e vou dar uma surra de gato morto até o gato miar. Essa era a minha vontade humana de fazer isso. E quando ela começou a contar, eu pedi para ela parar, porque foi muito nojento. Mas se você pega uma menina dessa e não trata ela agora, quando ela chegar num casamento, ela nunca vai conseguir ser feliz. Porque todas as vezes que ela for tocada pelo seu marido, ela vai lembrar que um dia o irmão tocou nela. E quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus com esse tratamento. Ele não estava pouco se importando com o que estava aqui fora, mas com o que estava dentro de você. Porque se eu mudo aqui dentro, automaticamente eu mudo aqui fora. A transformação não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a igreja está cheia de pessoas doentes. Aleluia. Eu fui fazer uma pesquisa. Mais de 120 mil pessoas tiram a sua vida por ano. Dessas 120 mil no mundo, a gente traz 25% para o Brasil. Nós estamos vivendo a melhor fase de todos os tempos. Temos tudo na palma da mão: tecnologia, estudo. Os mais velhos que tinham que carregar livros e livros e livros para fazer uma pesquisa, hoje a gente apenas digita o nome, já dessa pesquisa até pronta. Jogos, TVs, tudo a gente, comparado com a geração passada, a gente tem de melhor. Mas 25% está aqui no Brasil de suicídio. Aí eu fui reduzindo isso: 5% são jovens, com a faixa etária de 18 para baixo. Normalmente não tem responsabilidades, não precisa se preocupar com contas para pagar, não tem família para alimentar, mas estão se matando. Sabe por quê? Por causa de frustrações. Quando uma mãe xinga uma garota quando ela ainda é pequenininha, quando uma brincadeira de gordinho, de gordinha, de feinha, de 4 olhos, quando aquelas rejeições não são tratadas, elas vão crescendo, e ainda que ocultas, elas estão aí dentro. E aí todas as vezes que ela se depara com uma situação semelhante, ela se arremete àquela situação. Esquecer você não vai, mas você pode ser curado ao ponto de falar da situação sorrindo, porque você sabe que Deus tocou é dentro de você. Só que eu diminui mais a pesquisa. Desses 5% de jovens, 3% são crentes. Dos 5% de jovens no Brasil que morrem por causa disso, 3% estão dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque daquela porta para dentro a gente se maquia.
A gente se veste de uma alegria, de um momento bom. A gente tem medo de falar das nossas dores. A gente tem medo de confessar os nossos pontos fracos. E eu olho para Jesus tratando, cuidando de cada pessoa, de cada detalhe, e eu falo: Jesus, a gente como igreja está agindo errado. A gente está preocupado na prosperidade do irmão, no carro do irmão, na casa do irmão, no dinheiro do irmão, no emprego do irmão, na saúde física do irmão. Está esquecendo do essencial. Porque se eu tenho uma alma tratada, eu vou entender o dia que o deserto chegar. Se eu tenho uma alma tratada, eu vou entender que o homem vai me decepcionar. Mas eu tenho um Deus que nunca vai abrir mão de mim. Nunca, 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 nunca. Louvado seja Deus. José tinha tudo para ser frustrado, para fazer parte dessa equipe. José, ele tem a rejeição dos irmãos, ele é perseguido pelos irmãos. O pai dele agora começa a ver como os irmãos estavam vendo. José vai parar numa cova, José é vendido, José vira escravo. E aí você conhece a história de José. Ele tinha tudo para ser frustrado. Tudo, tudo. Sabe por quê? Porque se você conversa com uma pessoa assim, ela começa a dizer: não, eu sou assim porque meu pai fez isso, eu sou assim por isso, eu sou assim porque fulano fez aquilo. Ela começa a justificar. Só que a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, Ele pega a sua alma e coloca em uma mesa de cirurgia, e Ele começa a tratar essas feridas. João 14 diz: não se turbe, não encha, não deixe o seu coração cheio. Aleluia, Jesus. Se eu pudesse despir você aqui agora, sabe que cor seria a alma da maioria de nós? Preta, negra, de tantas marcas, de tantas feridas, que às vezes há um tratamento aqui, mas a vergonha não deixa você vir. A gente que ministra, e quando Deus nos dá a ordem de chamar as pessoas para orar, a gente vê em algumas pessoas que estão doentes, mas cola no chão e diz: não, eu não posso lá dizer que eu estou fraco. Eu vou lá na frente para todo mundo saber que eu estou doente. Não vou, não. Você vai morrer assim. Ainda que você esteja sorrindo aqui fora. Jesus lá no passado diz: não se turbe. Ele diz: não andeis preocupados, angustiados. Irmãos, nós estamos vivendo a era da angústia. Está sentindo que não angustiar? Por que? Eu sei. São traumas que estão guardados aí dentro de você, e você não permitiu que Deus entrasse e mudasse a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: estar na igreja não garante passaporte para o céu. Não pense que todo dia que você se arruma bonitinho e vem para o culto, isso vai garantir sua entrada no céu, que não vai. Não vai. Não vai. A gente vive no passado. E o meu passado era um passado de pornografia. E até hoje isso me assombra. Você precisa ser tratado. Você precisa ser tratado. Evangelista, olha. A escolha é de cada um, viu? Mas eu não acredito que ninguém nasce com desejo homossexual. Estou te dizendo que eu já tratei de vários.